Olá, bem-vindos. Nesse ponto do curso, se espera que já esteja clara a diferença entre estimativas com resultados determinísticos e estocásticos, assim como o papel da estimativa de 3 pontos na introdução de componentes de incerteza na apresentação de resultados na estimativa. Nesta lição, nós vamos apresentar a técnica de Delphi, com o objetivo de facilitar a obtenção de estimativas de 3 pontos de uma maneira colaborativa e o procedimento associado à sua realização. Os tempos mudaram e não se vê hoje tantas oportunidades para investir o necessário a uma sessão Delphi. No entanto, muito do Delphi se aproveitou na concepção do Planning Poker, que também descrevemos nessa lição. Enquanto o Delphi trabalha com estimativas diretas de esforço, eventualmente prazo, o Poker Planning trabalha com unidades de esforço teóricas. Se não está muito claro para você o que seja isso, essa lição é para você, porque explica as principais unidades utilizadas no Planning Poker, o Story Point e o dia ideal. Vamos começar. Uma solução para obter uma estimativa de 3 pontos é o uso do método Delphi, ou uma variante do Delphi, que é o Wideband Delphi, o Delphi de amplo espectro. O Delphi é uma técnica de grupo, interativa, que permite que um participante melhore as suas estimativas individuais a partir da colaboração com diferentes pontos de vista dos demais especialistas. São executados ciclos de estimativas anônimas realizadas por cada especialista do grupo, até que os valores convirjam para uma faixa aceitável. O resultado é uma estimativa obtida pelo consenso de todo o grupo e alcançando valores melhores que qualquer previsão individual. Ainda que as estimativas diretas sejam pontuais, considerando que vários são os participantes, derivam-se cenários otimistas e pessimistas a partir das informações fornecidas individualmente. O Delphi de amplo espectro segue a mesma lógica, com a exceção de se solicitar dos especialistas as 3 estimativas como entradas e não apenas ter como saída do processo. No entanto, mesmo quando há o detalhamento de uma estrutura analítica de projetos, já é difícil conseguir uma estimativa pontual de maneira direta, quanto mais uma estimativa de 3 pontos. As estimativas paramétricas e os modelos associados a elas tornam mais prática a utilização desses conceitos em aplicações comerciais de estimativa de software. O Delphi funciona assim. A primeira etapa é uma reunião de kickoff. Participam dela um coordenador e a equipe de estimativa. O coordenador fornece a especificação do problema, a estrutura analítica do projeto em alto nível, as premissas e as restrições. Daí, se reserva um tempo para avaliação individual dos participantes da equipe sobre o material que foi entregue. Terminada essa etapa, ou uma determinada data agendada previamente, coloca-se a reunião de estimativa. Nela, os participantes da equipe de estimativas fornecem ao coordenador as estimativas veladas. A ideia é que um participante não exerça influência em outro participante por meio do resultado da sua avaliação. O coordenador consolida as estimativas individuais e apresenta o resultado à equipe de estimativas. A equipe discute entre si as premissas assumidas, as dúvidas que tiveram e demais questões que afetam os resultados das suas estimativas para a discussão. E essa dinâmica se repete até que esses pontos tenham sido nivelados, os riscos ponderados e o resultado mais estreito alcançado. O Planning Poker, uma marca registrada da Mountain Gold Software, é uma variação da técnica Delphi que estima o esforço exigido para concluir tarefas. Ele não se propõe a estimar na granularidade de projetos como um todo. O foco é você estimar histórias que caibam dentro de um ciclo de desenvolvimento curto, de 15 a 30 dias. É um método de consenso, tipicamente usado para atribuir story points ou dias ideais como unidades para histórias de usuário, na iniciação de um projeto
pelo método Scrum. Cada participante tem um deck de cartas baseado em uma sequência Fibonacci modificada, com algumas cartas adicionais. As cartas numéricas representam unidades com base nessa sequência exponencial. A sequência exponencial ela permite representar a maior incerteza nas estimativas de maiores objetos. E o ponto de interrogação representa um valor desconhecido atribuído à incapacidade do participante em estimar a tarefa em análise. O símbolo de infinito representa uma tarefa sem fim, possivelmente a tarefa é grande demais e deveria ser reavaliada quanto a estar na granularidade adequada para os propósitos do Planning Poker. A carta de pausa é apresentada quando se deseja solicitar um recesso naquela sessão de estimativas, tomar um café e ir ao banheiro. O dia ideal é uma unidade empírica da própria equipe e que reflete o quanto seria produzido em um dia de trabalho se 100% do tempo fosse dedicado àquela atividade, sem interrupções, sem distrações. Já o Story Point também é uma unidade empírica, bastante similar ao dia ideal, com a diferença que a referência é a menor história de usuário. Então, um Story Point corresponde ao esforço daquela equipe para entregar como concluída o desenvolvimento da menor história de usuário disponível. Se a menor história de usuário no início do planejamento tem 2 dias ideais, então um Story Point corresponde a 2 dias ideais para aquele projeto. Por fim, a história do usuário ela corresponde a um requisito funcional, idealmente no nível de tarefa do usuário e que cumpre o propósito de delimitar o escopo num projeto ágil, ainda que esse escopo seja aberto e possa variar a partir do escopo originalmente definido. Ela serve como uma unidade para planejamento e acompanhamento do progresso pela equipe e quando uma pretensa história do usuário agrega várias tarefas, ela é um épico e a sua estimativa no Planning Poker exige uma carta de infinito porque ela deve ser melhor trabalhada antes de ser estimada. Bem, com isso, encerramos essa lição. O Poker Planning é uma técnica extremamente operacional e que se utiliza de métricas de representatividade exclusiva para a equipe. Ela não pode ser usada na avaliação de desempenho ou benchmarking com outras organizações. Ela é relevante, ela é útil, mas para o que se propõe. Ela não aborda a problemática discutida na introdução do curso. Muitos dos que advogam pelo No Estimates consideram nesse plano. Para que eu vou estimar uma coisa de 2 semanas? Quando a gente abre esse curso com a problemática exatamente não de estimar um dia, 2 dias, 1 semana, mas estimar, às vezes, 2 anos de projetos. O uso do Delphi, ele reduz os pontos fracos na avaliação de especialistas, promove uma discussão mais ampla e uma melhor avaliação de riscos, tanto para decisões de mais alto nível. O uso do Delphi ele é pouco assertivo e muito trabalhoso. Por fim, ainda que seja possível obter estimativas de 3 pontos de maneira direta, é necessário estabelecer metas associadas a níveis de riscos conhecidos e aceitos, que vai ser o objeto da próxima lição. Divirta-se com os exercícios e conte conosco no que precisar. Muito obrigado.